primeira página da nova apostila, nós temos por tema liturgia. Glória a Deus. Liturgia. É importante sempre. Pastor Wilson, encosta a porta para a gente, por favor. Obrigado. Sempre que estiver aqui na igreja, temos que estar atento com a porta, né? Sempre mantendo a porta fechada, pela individualidade, né? E a missionária Joyce pediu para avisar que hoje é culto das primícias. Então, você não esquecer de trazer o alimento não perecível, tá certo? Cada um pegou, não pegou? Não. Todo mundo pegou Não esquecer de trazer e estimular outros a trazerem. Segundo ela, esse mês nós estamos com uma necessidade muito grande, pessoas estão com muita necessidade. Então, ela pediu para a gente não só trazer, mas ver a possibilidade de trazer mais e envolver outras pessoas nesse aspecto, tá bom? Hoje também nós estaremos encerrando a festa dos Pentecostes e nós fizemos uma campanha ontem para a oferta do pastor Joseph, né? Nós levantamos uma oferta para mandar para o pastor Joseph na África. O pastor Joseph é um muçulmano, era um muçulmano, se converteu a Jesus. E ele perdeu a amizade, o relacionamento com a família. E ele deu um problema a gente fala bacia, né? Mas é o quadril, fêmur, né? Muito sério. E lá eles devem dar muito. E ele está com muita dificuldade de se ungir pregar o evangelho em função do estado de saúde dele. Tem agravado muito, a cirurgia fica em 18 mil reais para resolver o problema dele. E aí tem várias pessoas aqui no Brasil tentando ajudar. Só que conversando com ele, o Joseph é uma pessoa que já está fazendo parte da nossa igreja, né? A gente não teve a oportunidade de recebê-lo, mas nós liberamos uma palavra profética através da missionária Joyce, da viagem que ela fez à África. Ela foi para levantar o discípulo, né? E veio de lá com ele dizendo, amém? Que ele faz parte dessa igreja, quer ser pastor dessa igreja, quer ser treinado por essa igreja, e provocou a gente ter que mandar o casal, o pastor Manuel, o pastor Luciano, ano que vem para lá. Nos provocou isso. Amém. E ele já está lá, e todo dia eles correspondem comigo pelo Facebook, todo dia. Né? Eu tenho que traduzir lá pelo Google Tradutor, e aí põe a mensagem lá e traduz, mando para ele. Nós estamos todo dia pastoreando ele. E ele teve uma ideia, o obreiro desatado, ele tem ideia, amém? Ele teve uma ideia. Ele percebeu que o lugar dele é um lugar muito carente de medicamento. Então qual a ideia dele? Abrir uma farmácia. Ele acha que vai haver uma prosperidade muito grande para ele, para o sustento da família. E para ele ter uma farmácia lá, ele precisava hoje, na mão, de $1.000. $1.000 são R$2.300, vou botar uma taxa de banco, R$2.500. E aí nós lançamos uma oferta ontem e graças a Deus a gente alcançou quase a metade, né? Só ontem. Vários irmãos proporam trazer uma oferta hoje, né? Exclusiva, eu falei, uma oferta em dólar, né? Foi oferta em dólar, ou seja, não precisa trazer o dólar, mas traz o valor correspondente. Por exemplo, na sua oferta profética, não pega R$10, R$40, não. Pensa em $10. $10 é R$25 dentro do trâmite de imposto. Pensa em $50, 125, né? R$150. Pensa em $100, R$250. Então calcula, né? E faz uma oferta no valor e manda. E você hoje à noite vai vir ao congresso, faz uma oferta especial, tá bom? E coloca no envelope. Se você não colocar, o papelzinho no envelope fala que é para o pastor Joseph, que vai entrar a oferta para o Ministério das Missões Locais, tá bom? A gente paga a Bahia e outras coisas dos terrenos, missões, outras coisas, certo? Então, vai ser uma bênção, graças a Deus. Nós vamos alcançar esse valor e vamos abrir a farmácia dele em nome de Jesus, né? Amados, essa lição é uma lição muito liturgia. O
pastor, ele é uma pessoa, uma pastora, movida pelo Espírito, amém? Quem dirige ele, quem dirige ela, é o Espírito Santo. Glória a Deus. Porém, o Espírito Santo tem ordem e decência. E toda denominação, ela possui uma base, uma linha de raciocínio de culto bíblico, extraído da Bíblia. Não necessariamente tem que ser nessa ordem, tem que ser nesse momento. Cada denominação vai ter a sua. E você que vai ser alguém que vai dirigir uma igreja apostólica Rema, que vai levar essa igreja para outros lugares, você precisa ter uma noção clara de liturgia. Amém? Não só dirigir um culto, mas fazer um casamento, consagrar um obreiro, batizar. Não é verdade? O que dizer no batismo, né? Com apresentar uma criança. Então, cada um dessas ordenanças e também dessas cerimônias é necessário uma liturgia. E esse mês nós vamos estudar sobre esse assunto. Eu queria sua atenção, amém? Queria que você levasse muito a sério. Eu falei com o evangelista Marcos na semana, né, no dia do meu aniversário, quinta-feira, de fazer um velório da mãe da irmã Luzia. Nós tivemos um tempo para conversar. Eu estava falando com ele. Ele disse: Marcos, o aluno da escola de profeta, não basta ele ler a apostila, como muita gente faz. Ler a apostila para fazer uma prova, né? Eu preciso fazer o trabalho, então eu preciso ter uma noçãozinha. Faço o trabalho, eu copio da internet e tal. Não serve para você. Por quê? Por que você está sendo formado? Você está sendo formado não é na escola teológica, amém? Não é na escola teológica. A escola teológica, ela vai ter 5 anos, ela vai ter todo um critério. Nós não estamos formando teólogos, embora a teologia seja importante, a nossa base. Nós estamos formando líderes para pastorear, missionários para ir ao campo, amém? Se a gente não fizer isso, nós não vamos ter identidade da nossa visão. Nós vamos perder a identidade da nossa visão. Então, para você ir ao campo, você tem que pensar uma coisa. Eu quero que isso mude a sua maneira de pensar hoje. Certo? Você que está fazendo esse curso, você tem que mudar a sua maneira de pensar. Você vai ao campo, não usar esse conhecimento superficial que você recebeu para pregar e aplicar somente. Não. Você vai ao campo, abrir uma escola de profeta lá. Aonde quem será o professor? Você. Então você vai ensinar. Como vai ensinar se você não aprender? Se deu só uma lidinha superficial. Então você precisa pegar as apostilas, as que já passaram, e ler de novo. Fala: meu Deus, eu só li, agora eu vou estudar, porque vai chegar a hora que eu vou dar aula. Por exemplo, eu vou citar para vocês alguns planos que estão aqui, né? Fora os outros. Você sabe que ano que vem, vamos formar agora em dezembro, primeira turma, pastor Ronaldo, pastor Etiana. Já tem seminário teológico, já fizeram seminário teológico, denominação atrás, mas que participaram da história do profeta integralmente. O pastor Ronaldo e a pastor Etiana vão para a missionária Joyce. Nós estamos estudando, orando, me ajuda em oração, para a gente conseguir vencer alguns bloqueios, para que ela possa ir para a Ásia, fazer discípulo, como Joseph na Ásia, né? Lá em Israel. Nós estamos também analisando a pessoa, já temos o nome, a família, né? Não estou divulgando ainda porque Deus ainda não deu o ok final, mas já temos o obreiro, já está preparado, fez a escola de profeta, terminando também em dezembro, para a Bahia. Bahia é o estado que nós precisamos de alguém para chegar lá. Já temos pastor lá, já temos igreja lá, mas o pastor lá não pode dar o seminário, não pode fazer a escola de profeta ainda, porque ele não participou. Ele deu uma bênção, uma de aliança, um domingo de uma bênção dirigindo a igreja, vai continuar, Deus vai abençoar. Mas para gerenciar a visão do projeto de Semente do Reino na Bahia, tem que sair daqui, e ele mora longe, entende? Mora na Bahia. Então vai ter que ir alguém daqui para lá, para dar aula, para sentar com o pastor de lá, com o obreiro de lá, de outra cidade, outra denominação que quiser participar também não tem problema, e vai dar aula. E aí vai formar uma turma de escola de profeta, e o bispo pode ampliar
Glória a Deus. Ou pode simplesmente ser remanejado para outro lugar, mas deixou a base, a visão implantada. Quem entendeu, diga glória a Deus. Glória a Deus. É isso que você vai fazer, né? Nós estamos aqui, por exemplo, com a irmã Mônica, estive conversando com a irmã Mônica. A Mônica, ela tem entrada e saída com visto italiano. Tem família, as filhas delas estão lá. Conhece a movimentação evangélica da Itália. Tem o desejo do coração de fazer a obra de Deus na Itália. Então eu falei com ela, Mônica, Deus está te chamando para isso, minha filha. Não é verdade? Agora, qual o primeiro passo? Ah, que sonho que Deus me envia. Primeiro para a escola de profeta. Acabou. Já é crente em Jesus. Cheio de Espírito Santo. Tá, glória a Deus, está tudo encaminhado. O que falta? Escola de profeta. Amém? A Mônica atendeu, está aqui. Glória a Deus. Então vai formar, 2 anos aí, Deus vai honrá-la, vai abrir as portas. Deus vai abençoar em todas as áreas. Mas dentro de 2 anos, quer preparar a Mônica para ir para a Europa, para ir para a Itália. Glória a Deus. Glória a Deus. Marco, né, evangelista Marco. Deus já mostrou que é o homem que vai para o Rio de Janeiro. Amém? Toda vez que eu vou orar para esse cidadão aí, Deus fala para mim que é o Rio de Janeiro. Né? Agora, o Marco, por exemplo, já foi obreiro da Igreja da Graça, enviado para vários lugares. Né? O estado do Espírito Santo, por exemplo, norte, sul do Espírito Santo, várias cidades que você falar, ele pastoreou a Igreja da Graça. Aí, vou mandar o Marco para o Rio de Janeiro, para abrir outra Igreja da Graça, para ter um monte de Igreja da Graça lá. É verdade que é uma bênção, não é verdade? Então não é essa a visão. Ele vai dar aula, abrir a escola de profeta do estado do Rio de Janeiro. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Levantar um monte de obreiros com essa visão que Deus tem nos dado, de atos proféticos, amém? De batalha espiritual, glória a Deus, com a mesma linguagem. Então o evangelista Marco não pode ir agora, tem que andar junto com a gente esse tempo, amém? Formar em dezembro do ano que vem, e Deus então vai liberar debaixo de quê? De muita unção. Ah, mas eu preciso ir, eu quero. Não, segura, Marco, segura. Você vai de uma vez só e vai fazer a diferença. Glória a Deus. Aí vai plantar uma visão, né? Porque só ir para abrir uma igreja já tem muita igreja. É verdade, não é? Já tem muita igreja. Glória a Deus. Agora precisamos levar uma visão, porque se você tem o Rio de Janeiro, imagina o Rio de Janeiro, o povo é disposto. Então você manda um homem, nós estamos aqui do Espírito Santo mandando para o mundo. Aí vai o Marco para o Rio de Janeiro com essa visão, com esse fogo, com essa chama acesa, abre uma escola de profeta, chega lá, Deus impacta um monte de carioca, pastores e pastoras carioca, e ele com a mesma visão, o mundo, fortalecer o Rio de Janeiro para ganhar o mundo. Daqui a pouco o da Bahia, né? Fortalecer o estado da Bahia, abrir igreja, que a visão é o mundo. É o mundo. Todo mundo com essa visão, vamos alcançar o mundo. Vamos ou não vamos? Agora, em uma igreja no Rio de Janeiro, não é o foco. Lá não vamos. Você sabe que a despesa missionária, irmão, nós precisamos mandar nossos pastores com honra. Nós não queremos mandar ninguém passar fome. Na Bahia, passar fome no Rio de Janeiro. Se for necessário, vamos passar fome. Mas não estamos vivendo esse tempo ainda não. Amém? A igreja tem condição de abençoar os nossos líderes. Então, o pastor vai para outro estado com um salário que ele vai ter condição de chegar lá, alugar uma casa, viver com honra. Amém? Durante o período que ele vai organizar a igreja, período de 1 ano mais ou menos, a gente pode prorrogar isso, ou Deus abençoar e rapidamente ele resolver isso aí. Agora, um pastor, por exemplo, saiu do nosso ministério, um homem de aliança comigo, por quê? Porque ele falou assim, eu estou indo para tal cidade, aqui do lado, e quero X. Eu falei, não vou te dar X, porque a visão do ministério, aqui quem abrir igreja por aqui, tem várias igrejas abrindo, né? Está aí Covilândia, Ponta da Fruta, Vilagem do Sol, várias igrejas abrindo. Aqui nós podemos dirigir igreja como? Trabalhando secularmente, amém? Começando um trabalho, glória a Deus. Quando esse trabalho crescer e prosperar, o pastor então vai viver da obra. Certo? Fazer a obra de Deus enviado não é cabide de emprego. Com certeza. Gente procurando cabide de emprego. Exato. Cabide de emprego. Mas eu quando comecei em outra época, eu ganhava R$70 para mim, para minha esposa, para meus filhos, e que dava até sobrava. Sabe? Até sobrava. R$70 por semana era uma bênção, sabe? Então a obra de Deus não é cabide. Não é cabide, não. A obra de Deus não é ganhar dinheiro. A obra de Deus é honra. Glória a Deus. Deus me honrou. O líder tem que ser honrado.
Agora, aqui próximo da gente aqui, quem abriu uma igreja, hoje tem falado isso, quem abriu uma igreja, ele está trabalhando, e trabalhando, fazendo a obra, Deus vai honrar aquele trabalho, e ele amanhã até vai ser subsidiado por esse trabalho. Mas a igreja não pode, nós não podemos pegar 2 mil e poucos reais, 3 mil reais, e investir aqui em Cachoeiro, em Alegre, em Muqui, que a gente perde o foco dos estados, perde o foco dos continentes. O nosso foco é os estados, é o continente. Aqui a gente está aqui. Aqui o pastor Nossas Casas está pensando onde vai abrir. Já está o pastor Jair, já abriu em Cobilândia. Já está todo mundo, não é verdade? Ampliando suas terras aqui. Então o Espírito Santo está dominado. É uma questão de tempo. Glória a Deus. Agora em outros estados, nós não podemos pegar um obreiro, pega um casal e manda lá para um lugar e fala assim, ó, se vira, solta aí de paraquedas e se vira. Não, ele tem que ir, tem que alugar uma casa. Ele não vai logo abrir templo. Amém? Nós não somos fissurados por templo. Glória a Deus. Ele vai ganhar gente. Então ele vai chegar, alugar a casa dele, se situar e fazer o quê? Núcleo de multiplicação. Glória a Deus. E aí quando ele batizar um povo, a primeira coisa agora é a necessidade. Precisamos de um tempo, porque como é que ele vai ficar na casa dos outros? Não é verdade? E juntando um monte de gente na casa dos outros. Não, tem que ter um tempo. E vai fazer de forma organizada, porque aí Deus já vai dar condição de dízimos, de ofertas. Amém? Então essa é a estratégia. É simples, irmão. É simples. Mas você tem que o quê? Você tem que entender isso. Amém? E colocar isso como foco e Deus vai te abençoar. Glória a Deus. Mas você já passou por tudo isso. E agora você é o pastor, você é a pastora e você é responsável pelo culto e pelos programas da igreja. Como você vai posicionar-se? Glória a Deus. Então vamos lá. Liturgia, página 1, página 1. A expressão liturgia é de origem grega, liturgia, e refere-se originalmente às funções públicas de qualquer instituição social. Quando foi trazida para o meio eclesiástico, adquiriu significado de culto público. Hoje, liturgia trata da administração do culto, ou também das cerimônias, objetivando selecionar e ordenar os elementos que devem fazer parte dele, da melhor maneira possível. O culto cristão tem por objetivo principal prestar homenagem a Deus, em reconhecimento de sua soberania, da dependência total e irrestrita que seus filhos têm dele, dos deveres de cada servo para com o Senhor e do seu cuidado com toda a criação, especialmente com os seres humanos. Tudo isso se resume à única palavra: adoração. Dessa forma, o culto deve ser uma expressão espontânea, consciente e inteligente, e cada ser humano deve tomar a iniciativa de realizá-lo. Então, o que é o culto? O culto, ele é para Deus. O culto não é para nós. Amém? Então a igreja hoje está muito enganada. Já viu pessoas dizendo assim, não gostei do culto hoje? Já viu? Não gostei do culto. Por que você não gostou? A palavra não estava boa, o louvor não estava afinado. Eu não gostei não, eu sinceramente não gostei. Tem gente, por exemplo, que ele vem à igreja, ele não analisa a visão da igreja. Ele quer entrar numa igreja, né? Ele está buscando de Deus. Ele não analisa a visão da igreja, você tem que analisar a visão da igreja. Você tem que ver em Deus aonde essa igreja está indo e aonde Deus chamou para ir. Se vão para o mesmo lugar. Glória a Deus. Agora, eu não estou falando de céu, estou falando de estratégia de missões aqui na terra. A pessoa chega e olha o culto. Ele não olha a visão, não. Ele quer saber o estatuto, não sabe nada. Para onde a igreja vai, se a igreja tem visão missionária ou se a visão. Ele não quer saber, ele quer o culto. Aí eu olho o culto, chega ali atrás, ele é um tocador. Aí eu olho ali atrás, será que vai ter um caixa para mim tocar? Tem muita gente. Aí eu vou com a menorzinha. A menorzinha tem mais, né? Ou então, aqui é muito pequenininho. É verdade? Rapaz, tem nem o instrumentista. Ele, o instrumentista, veio falar assim, glória a Deus, né? Eu vou ajudar. Não, aqui não tem ninguém para tocar não, vou ficar tocando sozinho aqui. Só eu de jovem, essa igreja não tem jovem. Poxa, quer dizer, Deus chamou ele para quê? Para
agrupar, mas não, eu vou para uma que tem. Ou então, aqui tem muito. Vou pra... Não é essa, pega a palavra, bonito. Mas ele não é animado. Ou então ele grita muito. Não é verdade? Fico olhando superficialidade. Aí eu não gosto. Eu não gostei disso. Ele esquece que o culto não é para nós. O culto é para Deus. Amém? Não tem nada que gostar de culto. Glória a Deus. Porque culto não é para mim. Culto é para o Senhor. Glória a Deus. Todos nós, ao chegarmos na igreja, temos que ter uma mentalidade. Vou prestar um culto, adoração ao meu Deus. E aí eu tenho que ter cuidado quando eu opto por não vir ao culto. Amém? Sim ou não? Quando eu, por exemplo, domingo à noite, nós vamos entrar agora em Copa do Mundo, né? Inclusive o primeiro jogo vai ser numa quinta-feira, dia de campanha. O jogo vai terminar 7 horas da noite ou mais. Aí o culto começa às 7 horas. Vamos ver os obreiros, né, Maria? Vamos ver se os irmãos ficarem muito cansados de gritar gol. Não vão conseguir gritar glória a Deus. Não é verdade? Quando a gente se perder, você vai ficar muito triste, o culto vai ser muito alto. Se o Brasil perder, então o culto vai ficar muito triste. Então, é para analisar. Eu vou para um culto adorar a Deus, ou eu vou para um culto obrigado, o pastor vai sentir minha falta, porque eu tenho um compromisso no culto. Culto é para adorar a Deus. Eu vou ao culto para adorar a Deus. Glória a Deus, eu vou ao culto para Deus falar comigo, da vontade dele através da palavra inspirada, porque eu leio a Bíblia em casa. Glória a Deus. Mas quando eu ouço a palavra revelada pelos meus líderes, há uma direção. Então o culto, irmão, tem nada a ver com o site. Não tem que fazer. O culto, a gente tem que ver aqui, porque tem que ir para o povo, não sei o que o povo. Esquece isso. Esquece isso. O culto tem que ter qualidade. Nós vamos aprender sobre a qualidade do culto. O culto tem que ser a Deus. O culto não tem que ser a nós. Culto feito a nós, culto feito à pessoa, ao ser humano. Essa igreja ela pode até crescer, mas é uma bolha que uma hora vai estourar. Amém? É uma bolha que uma hora vai estourar. E se a hora que estourar, ela não vai permanecer. Então, você tem que vir ao culto, chegou aqui, sentou, quem é que vai pregar? Não importa. Amém? Se é um apóstolo, se é a bispa, se é o pastor, se é um evangelista, se é um diácono, se é um irmão que vem de fora, se é uma pessoa que ficou, não importa. Você vai prestar um culto a Deus, vai receber um direcionamento de Deus na sua vida. Glorifique a Deus, adora a Deus. Essa mensagem foi uma mensagem que alegrou a igreja de maneira geral. Glória a Deus. Se não tem problema. Tem problema. Você recebeu a palavra, não teve aquela euforia, mas foi uma palavra que penetrou o coração das pessoas. Então, glória a Deus. O culto a Deus. Deus operou, Deus se manifestou. Então a gente tem que parar, principalmente nós como líderes, parar com essa bobagem de que culto é para nós. Culto não é para nós, culto é para o Senhor. O apóstolo não vai vir, o apóstolo está viajando. Some todo mundo da igreja. O pastor não sei o que. Vai. Que isso? É culto para quem? É culto para quem? O culto é para o Senhor. Se eu tenho que optar, chega um parente lá em casa, né? Na hora do culto, eles gostam de chegar na hora do culto, né? Aí já chega e fala, varão, que maravilha, que bênção te receber, glória, fica à vontade, estamos indo para a igreja, vamos? Acabamos de chegar, e estão cansadinhos, então vocês não vão levar a nós, vamos ficar aí, amém? Casa de vocês, tá certo? Rachamos fora, não é fora educação não, é prioridade, com alguns cuidados, é óbvio, né? Com algumas exceções, é óbvio, então você tem que parar de ficar dando prioridade a essas coisas. As pessoas ficam orando para ter um problema para não vir no culto. Orando para ter uma desculpa. Não é verdade? Uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, olha, a gente mora na praia, né? Aí olha ali na região aqui do mar, na linha do mar, e vê aquela nuvenzinha lá. Gente, eu acho que chove hoje, né? Qualquer motivo é motivo para não vir à igreja. Só que esquece
Porque quando a igreja se reúne é para adorar a Deus. Você está fazendo uma opção entre o jogo e adorar a Deus. Amém? Entre você está com a sua família uma vez ou outra, né? Pegou a esposa, pegou os filhos, ou até mesmo a esposa, casamentos tem muita crise por causa disso. Você pegou a esposa e falou: olha, filha, nós vamos hoje sair. Muito dia que nós temos até o dia. E você chega ao seu pastor e fala com ele: pastor, olha, eu e minha esposa vamos sair tal dia, a gente vai fazer um programa esse dia inteiro. E porque a gente está precisando do nosso casamento, a gente está precisando consolidar algumas coisas e tal. Não tem um pastor que tem juízo que vai te criar problema. Pelo contrário, vai te abençoar. Amém? Vai te abençoar. Agora, todo fim de semana vai fazer um passeiozinho para relaxar, não é verdade? E não relaxa coisa nenhuma, chega lá um brigueiro só, não é verdade, pai? Volta mais estressado, descansa coisa nenhuma, chega mais cansado, vai fazer: se eu tivesse ido para a igreja. Não é verdade? É muito melhor ir para a igreja. Então, a gente tem que ter a verdadeira consciência do que um culto é. Um culto é o lugar onde você vai adorar a Deus. Amém? O culto é o lugar onde a presença de Deus se revela pela unidade da igreja. Você não deve trocar por nada. E quando essa troca for feita por extrema necessidade, você tem que estar debaixo de bênção. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Glória a Deus. Então, o líder, o obreiro, o pastor, ele tem que amar estar na casa do Senhor, tem que amar o povo. Se ele não gosta de cuidar, por exemplo, um amigo do interior, ele é pastor. Gente boa, meu amigo, gosto dele, preciso ir lá visitar ele. Eu ficava incomodado. Eu ia com ele, visitar ele lá na igreja dele, passava um dia com ele. E aí chegava lá, era época de política. Aí ele dizia: rapaz, aqui na cidade, época de política é uma luta. Aqui dá muito problema, muita confusão, os partidos, os irmãos se envolvem, a gente fica fechado aqui. A igreja fecha logo, é tempo de política, a semana inteira a gente fecha para evitar polêmica, para evitar problema. Me causava estranheza, mas tudo bem. Aí passa mais um dia, aí ele: ei rapaz, nós vamos fechar hoje porque nós tivemos vigília e ficou muito cansativo. Hoje, por exemplo, escola de profeta, era para ter, terminou 2 horas da manhã, saiu daqui 2 horas da manhã. Se meu amigo lá, não, eu ligo para todo mundo, avisa, vamos cancelar, porque todo mundo muito cansado, afinal de contas tem que ter um pouco de sabedoria, mas tem sempre um argumento para cancelar os programas, os cultos da igreja. Pastor não, pastor ele é fominha de culto. Amém? Pastor é fominha de culto. Pastor, e deixa eu te falar uma coisa muito séria, a igreja gosta de culto. Você sabe? Aqui tem culto todo dia. Pois todo dia tem gente aqui. Amém? Todo dia. 10, 5, 20, 3, mas todo dia tem gente aqui cultuando. Se não tivesse aqui, estava onde? Estava em casa, visitando às vezes outro lugar, que não tem o padrão de acordo com aquilo que a gente está aprendendo. Não, o pastor tem que ser fominha de culto. Tem que ter culto, a igreja tem que ter culto. Esse dia bispo chegou lá em Brasília, e aí um amigo nosso perguntei: qual é o dia do culto, pastor? Aqui durante a semana. Não, nós só temos culto domingo. Gente, a igreja tem culto domingo, só domingo à noite. Eu fiquei surpreendido, fiquei atingido, fiquei desolado. Então, nós precisamos amar culto. Glória a Deus. Nunca você vai ser incompreendido por tirar um dia para estar com a família, é necessário. Também todo líder tem que ter um dia da semana para descansar, para não ir à igreja, para ficar em casa cuidando da sua família, fazer o culto doméstico, isso é muito importante. Amém? Mas isso não é todo dia fazer isso e domingo vir para a igreja, e às vezes se acontecer alguma eventualidade ainda falta domingo também. Isso começa da gente, isso começa da liderança. A igreja precisa tomar forma a partir de nós. Glória a Deus. E no culto você tem que dar glória a Deus. Aleluia. Amém. Você é líder. Amém? Você é o líder. Então, olha só a liderança que a gente tem aqui, ó. Nós já estamos aqui com quase meio de tempo, não é verdade? Aqui na frente. Quando o culto aqui na igreja começa, vocês estão espalhados aí, não é verdade? No meio do povo. Você tem que ter uma visão diferente do povo. O povo está conversando, cochichando e tal. Você, aleluia!
Quando a cochicha perto de mim, eu faço assim. Em vez de chamar a atenção, eu fico assim para frente, tentando escutar, porque está me atrapalhando. Então você é um líder, você influencia, você põe a pessoa para pensar. Né? A pessoa está bem lendo um negocinho assim, você, ô glória! Então você é um líder, você influencia. Glória a Deus. Um culto é prestado a Deus, o culto tem que ter o que? Atenção. O líder fica se mexendo o tempo todo no culto. Né? Jesus, o líder fica onde? Normalmente, na frente. E o povo está todo mundo sentado olhando o líder. A igreja fica toda, irmão. Tem umas igrejas que a gente vai que, ó, é triste. Todo mundo quer ir ao banheiro, todo mundo quer beber água, todo mundo tem um negocinho para fazer. Não, irmão, o culto é o seu, você tem que ficar focado. Amém? O líder chega cedo. O líder não tem pressa para ir embora. Amém? Não tem, ele chega cedo. Ele não tem pressa para ir embora. Ele fica no culto, por exemplo, é hora de prestar atenção na palavra, ele fica sentado dando glória a Deus. E se alguém do lado dele ficar se mexendo muito, ele fica tipo segurando, dando um apertãozinho na pessoa com amor. Se mandou levantar, irmãos, vamos ficar de pé. Ele fica de pé. Vamos ajoelhar. Ele ajoelha e ora. Oh glória! Aleluia! Ele é um influenciador. Vamos aplaudir. Aplaude. Amém? Fala com o seu irmão assim, assim, ele vira e fala com o irmão assim. Ele é um influenciador. Agora tem líder que fica de pé, aí ele fica sentado. Irmão, vamos sentar, aí ele fica de pé. Tudo é do contra, irmão. Não é verdade? É do contra. Então você é um líder, você é um influenciador, você tem que começar a mudar a sua mente. Glória a Deus, seu posicionamento influencia. Se você, quem está pregando, começar a pregar e você morto, né? Quase caindo do banco, aí morto, cansado, desanimado, você faz com que quem está do seu lado tenha o mesmo procedimento. E você é um líder, então você tem que dar glória a Deus, você tem que se posicionar, você tem que se manifestar. Amém? O líder, ele precisa amar estar na casa do Senhor, precisa amar estar na igreja. O salmista diz o quê? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você liga para algum irmão, o Jesus vai dizer, paz do Senhor. Aí o Jesus vai dizer, paz do Senhor, apóstolo. Tudo bem? Tudo bem. Você tem alguma coisa para fazer amanhã? Interrogação. Eu tinha algumas coisas. Aqui já pensa, vai chamar. Vai chamar para uma visita, para não sei o quê. Então devia ser o contrário. Isso aí é assim. O Jesus só disse, paz do Senhor, paz do Senhor, apóstolo, tudo bem? Tudo bem. Minha filha, amanhã como é que você está à noite? Amanhã tem compromisso, mas eu arrumo tempo. Você está precisando de alguma coisa? Assim vai. Assim vai. Glória a Deus. O que foi? Não, precisa fazer uma visita assim, fazer um culto em tal lugar, assim. Glória, amém? Vamos dar um jeito, O líder ele é motivado, é animado. Glória a Deus. Ele quer estar com os irmãos, ele quer fazer a obra de Deus. Porque se não for assim, vai ser um pastor desanimado. Tudo é motivo para desmarcar o tempo livre e desmarca. Só tem um culto por semana. Não é verdade? Choveu, desmarca. Irmão, choveu muito hoje, irmão. Não é verdade? Nós temos pouquinha gente aqui. Vamos fazer um culto rapidinho, não é verdade? A gente faz um cultinho rapidinho, e aí já está tudo resolvido. Não tem cultinho rapidinho não. 2 ou 3 reunidos, a gente tem que enviar. E senta a palavra mesmo, meu irmão. E bota o povo para cantar. É nesses cultos que Deus costuma operar ainda mais. É verdade ou não é verdade? Né? Às vezes tem muita gente, tudo fica aquele conflito. Né? Tem um monte de gente na igreja, fica aquele conflito, um está ligado, outro não está andando, aí fica um pouquinho ali, mistério, corre solto. Então o pastor tem que ter o quê? O equilíbrio, a inteligência de prestar um culto ao Senhor. Não é um culto para a multidão, não é um culto para 3 ou para 30 ou para 300, é o culto ao Senhor, não importa onde, não importa quantas pessoas. Quem está entendendo diz glória a Deus. Glória a Deus. Apóstolo, eu quero pregar só domingo. Deixa de bobagem, irmão. Vai pregar na segunda-feira. 10 irmãos aqui, 15 irmãos, adorando a Deus. E aí, segunda-feira é um ótimo culto para você pregar. Igual domingo. Amém? Tem gente que prepara uma mensagem para pregar. Aí, o apóstolo chamou você para pregar. Glória! Aí ele prepara aquela mensagem, esboço, coisa linda. Aí chegou, teve um problema qualquer, os irmãos faltaram. Aí só tem meia dúzia de pessoas.
Ele fala, essa mensagem aqui é muito forte, né, para meia dúzia, né? Vou pregar essa outra aqui, porque essa aqui eu vou guardar para outro dia que tiver mais gente. A cara de pau, irmão. Cara de pau, sujeito atrás de números. Tá, né? É, a história do jumentinho. Não, senhor, você é um líder. Você tem 3 pessoas que você tem que suar a camisa mesmo. Porque você não tem que pensar em quem faltou. Você tem que pensar em quem veio. Você imagina que todo mundo faltou e 3 pessoas te honrou? Hã? Glória a Então, Deus. você imagina que você ia pregar com toda a sua força. E agora? Que 3 pessoas te honraram. Agora, meu irmão, você vai pregar o dobro, 3 vezes mais. Você vai valorizar, você vai ministrar bem sobre esses 3 aqui. O líder tem uma cabeça o quê? Ativada. Uma cabeça desenvolvida. Porque no final das contas, o culto não é a homem. O culto é ao Senhor. Quem entendeu isso definitivamente, levante a mão e diga glória a Deus. Glória a Deus. Fala, Marcos. Posso contar uma humilde experiência? Claro. Sabe? Quando nós fomos para Bairro do Aviso, ali em Linhares, né? E aí eu perguntei o pastor onde estava a igreja, né? Aí a igreja está ali, mas ali aonde? Então tinha que alugar um galpão ainda. Aí nós alugamos um galpão. Aí tive que comprar as cadeiras ainda, o púlpito, aquela coisa todinha. E almas, pessoas, ninguém. A primeira que passou lá foi uma senhora bêbada, eu peguei pelo braço e botei na igreja. Falei, vai ser com ela mesmo. E começamos o culto ali, era desviada da igreja batista. Foi ela e a netinha dela. E começamos um culto maravilhoso ali, e eu pregando para ela como se tivesse 1000 pessoas ali na igreja. É o que o senhor está contando aí agora, bênção pura. E através dela ela começou a convidar outras pessoas. É isso aí. Agora imagina que a irmãzinha está aqui, né, irmãzinha? Desculpa. Vamos fazer uma oraçãozinha. Vamos fazer o nosso cultinho. Tudo aqui. Negócio é cervejinha, cigarrinho. Crente não tem esse negócio de ninho, não. Amém? Crente é glória. Amém? Eita, o culto hoje vai pegar fogo. Eu, você, nós 2 aqui, irmão. Ô glória! Eu vou operar. Eu vou pregar, você vai cantar. O irmãozinho não tem coragem de cantar. Aquele dia ele tem que estar sozinho. Ele abre a boca e louva a Deus. O Espírito Santo está ali. O Espírito Santo está ali. O culto, irmão, vira extraordinário. Ele volta. Ele fala, rapaz, mas que pastor animado, rapaz. E volta e traz outro. Daqui a pouco a igreja está cheia, Deus está abençoando. Porque o homem prestou culto a quem? A Deus e não a pessoa. Amém? Então você não pode ficar olhando para número, querendo exaltar o seu ego. Você tem que olhar verdadeiramente para o Senhor. O culto é para Ele. Por que as pessoas têm vergonha de dançar? Muitas vezes, né? Aqui na frente. Tem a questão natural, né? Da questão do público, mas existe um problema muito sério. Por que a gente fica tão preocupado às vezes de dançar? Por que o pregador fica tão nervoso? Há um nervosismo natural que faz parte de quê? Faz parte da nossa insegurança de si só. Nós dependemos de Deus. Amém? Então traz sim alguma. Nós temos, Senhor, eu preciso de ti, senão. Então isso é normal, isso é bênção. Mas por que eu estou tão preocupado em pregar? Fico tão tenso e de dançar e de cantar. Porque eu estou dançando, muitas das vezes, para comparar com fulano, comparar com o meu tempo. O que vão achar? Vão rir de mim. Vão não sei o que, não é verdade? Eu vou pregar, vão falar que eu não sei pregar, eu vou cantar, vão dizer que eu sou desafinado. Deixa isso para lá. Você vai cantar ao Senhor, você vai dançar para o Senhor, você vai pregar a palavra do Senhor. Amém? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Então, se você partir, não tem que agradar ninguém, não. A palavra que eu vou pregar é a mensagem de Deus para o povo. Eu vou dançar, eu vou adorar o Senhor, eu vou cantar, eu vou adorar o Senhor. E não é para agradar ninguém, não. Se eu parto desse princípio, o meu culto fica eficiente, glória a Deus, eu fico muito mais seguro para fazer as coisas. Agora, se eu senta aqui do lado aqui, 3 pastores visitantes, aí eu já começo, ô glória, aleluia, eu vou pregar hoje aqui, mas aqui tem 3, e eu fico até meio acanhado, porque são tantos homens de Deus, estou pregando para eles. É verdade, não é? Eu estou querendo me mostrar para eles. Sim ou não? Não, meu irmão, pode ter até o Papa aí. Vai chamar ele para aceitar Jesus. É verdade, tem esse negócio não. Glória a Deus, tem esse negócio não. Pode ter quem for. Sentou aí, é para receber a palavra. E você é a pessoa que Deus colocou aqui na frente para estar ministrando. Seja na dança, seja no louvor, no
culto é ao Senhor. Então você precisa ter esse entendimento. O apóstolo, a pessoa está pregando e tal, o apóstolo chegou. Aí que você gagueja, não, você não está pregando para o apóstolo. O coração é uma pessoa que precisa da palavra também. E acabou. Glória a Deus. Você está cantando, aí chegou lá na missão, aí está o louvor animado, aleluia. Aí chegou os tocadores da igreja principal, o tocador bom, aí começa a errar a nota. Está tocando para o homem, está apresentando para o homem, deixa disso. Glória a Deus. Você tem que fazer para o Senhor. Você sabe 3 notas? Toca 3 notas com excelência, é para o Senhor. Glória a Deus. E quem não gostar, faz melhor. Pega e faz a obra de Deus. Amém? Vem fazer, porque não está fazendo. Se eu estou fazendo, eu não sei fazer direito, estou fazendo, é porque quem sabe fazer não está nem aí. Não é verdade? Então eu tenho que fazer a obra de Deus e ponto final. Põe isso na sua cabeça. Nunca mais você vai ter dificuldade para pregar, nem para cantar, nem para dançar. Você não está aqui. Isso aqui não é um show. Não é um palco de show. Isso aqui é um lugar onde Deus vai te usar para restaurar a vida das pessoas. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Com a sua simplicidade, com a sua humildade. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Página 3. Bases fundamentais do culto. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz. Como em todas as igrejas do santo. Faça-se tudo decentemente e com ordem. Os elementos. Alguém lê para nós, por gentileza, os elementos do culto? Segundo o entendimento de Paulo, expressado em 1 Coríntios 14, 26, em todas as reuniões devem estar presentes salmo, cânticos espirituais, doutrina, ensino bíblico, revelação, vinda da parte do Senhor para edificação, língua, evidência individual da presença do Espírito Santo, interpretação das línguas, funciona como profecia. Glória a Deus. Então Paulo, ele tinha um culto exigente. Amém? Ele tinha um padrão de culto exigente. Ele ensinava para os seus discípulos que o culto não pode ter um culto, seja ele qual for, sem louvor. Temos que adorar com cântico. Amém? Precisa ter ensino bíblico. A palavra tem que ser compartilhada com revelação. O que é a palavra com revelação? Não é abrir a Bíblia, ler o texto e fechar. É você argumentar alguma coisa daquele texto e conseguir tirar alguma coisa daquele texto ali que não está escrito, mas está subentendido pelo Espírito Santo. Então isso você só consegue fazer isso porque você tem que ler, você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que dedicar aquele texto, dedicar você tem que viver aquilo para Deus te trazer à memória algo que Ele quer falar à igreja. E línguas e interpretação de língua, que é a profecia está ligada à interpretação de língua. Porque enquanto eu falo língua, eu estou falando línguas estranhas, eu estou edificando a quem? A mim mesmo. Na verdade, então quando a gente está pregando na igreja, de repente começa a falar em línguas, e o povo começa a ficar alegre. É porque há uma confrontação do espírito. Você identifica o seu espírito é o mesmo para aquela pessoa que está pregando. Mas é só isso. Não edifica você em nada. Você não entende. Então, se você não entende, não te deu entendimento. Amém? E se foi o outro que falou, edificou ele, fez bem para ele, para você também. Se eu vim aqui, Paulo falou assim, você vem para o culto, ficar falando língua, o culto inteiro, para você vai ser excelente. Mas para a igreja não vai ter valor algum, porque eles não vão crescer com isso. A não ser que haja um intérprete. O intérprete é alguém que conhece, que estudou língua estranha e tal, ele sabe. Não, é alguém que pelo mesmo espírito, mesmo dom. Amém? E enquanto você fala em línguas, assim diz o Senhor, isso. Ontem aconteceu isso aqui. Foi forte ou não foi? Vocês viram? Forte. Né? E um jovem aqui da igreja. Né? Ali, o irmão Lucas. Deus usou em línguas diferentes, uma língua linda ontem. O pastor que estava pregando começou a interpretar. Uma mensagem fortíssima para a igreja, para a visão da igreja. Você entende? Como é que uma pessoa vai interpretar língua estranha? É o Espírito. É a interpretação de língua. E aí edifica quem? Toda a igreja. E toda a igreja recebe entendimento daquilo que está sendo falado em língua. Agora, se a igreja não tivesse recebido entendimento, o Lucas, a carne dele, o espírito dele, a alma dele tinha recebido. Glória a Deus, mas a igreja não.
Então, num culto tem que haver língua, tem que haver interpretação. E Paulo fala assim, ó, todo culto, amém? Todo culto. E você vê hoje que é a coisa mais rara uma pessoa falar em língua estranha no culto. Às vezes isso me irrita, irmão. Sabe como isso me irrita? Você está dirigindo um culto chamado pentecostal, que as pessoas estão estáticas em relação ao mover de Deus. Eu me acostumo com isso. Não me acostumo. Deus, ele tem que se manifestar na nossa vida. Se a gente presta um culto a Deus de verdade, se você está aqui adorando a Deus quando está sendo cantado, quando está sendo pregado, é impossível você não sentir a glória de Deus. É impossível. É impossível você não falar em línguas com o Senhor. É impossível você, toda a igreja falando em línguas, não ter um que interprete. É impossível. É falta de buscar. É falta de valorizar os dons espirituais. Amém? Quem entende, diga a glória a Deus. Glória a Deus. Então você, pastor, pastora, tem que trabalhar o seu culto. Amém? O culto que você vai prestar a Deus, você tem que trabalhar ele. Para que nesse culto tenha louvores, ensino bíblicos, revelação da palavra, não é só teologia, é revelação da palavra, línguas e interpretação de línguas. E outras coisas mais que Deus vai nos dando. Continua a leitura, por favor. A presença desses elementos nas reuniões em que expressa, do lado nosso, o reconhecimento da soberania de Deus, motivo pelo qual há cânticos em adoração a Ele, da necessidade de orientação vinda do Senhor, por isso a ensino e aprendizado de Sua palavra. Do lado divino, por sua vez, tais elementos expressam a aceitação do culto, motivo pelo qual o Espírito Santo se faz presente, proporcionando aos irmãos comunhão com Deus, e o cuidado do Senhor, por meio do qual o Senhor revela coisas ocultas aos seus filhos, consolando-nos através de profecias. A profecia, ela tem o objetivo tríplice de exortar, consolar e edificar. Amém? Então a profecia, ela é muito útil. O que é a profecia? A profecia é Deus falando com o seu povo de uma forma direta. Amém? Ou através da interpretação de línguas de alguém, ou daquele que tem o dom da profecia interpretando as suas próprias línguas. Glória a Deus. A ordem do culto. Outra pessoa, por favor. A Bíblia não estabelece uma sequência para os elementos do culto. Ou seja, cada denominação vai instituir a ordem sequencial dentro daquilo que a palavra de Deus está nos orientando, ok? Eles devem ocorrer espontaneamente, conforme o desejo do Espírito Santo. No entanto, a Bíblia orienta que tudo deve ocorrer decente e ordenadamente, isto é, uma coisa de cada vez, tendo como objetivo irrevogável a edificação. Está em 1 Coríntios 14, 26 e 32. A oração, que também é um elemento do culto, ainda que não esteja incluída nos elementos citados por Paulo, é uma boa oportunidade para os crentes se comunicarem com Deus, derramando suas vidas perante Ele. A oração coletiva também é uma prática bíblica, além de ser fundamental para o mover do Espírito. Outro elemento não citado por Paulo no versículo 26 de 1 Coríntios 14, mas que é parte integral e indispensável do culto, são as ofertas. Aleluia. Vê-se isso ao longo de toda a história de Israel. Nenhuma israelita poderia apresentar-se a Deus no templo sem oferecer-lhes uma oferta, a oferta de missões, a voluntária de sacrifício, a de primícias, e os dízimos fazem parte de todo e qualquer culto. Não há outro culto, não há culto sem oferta a Deus. Amém? Então você falar para um judeu e ele vai ao templo apresentar uma criança sem oferta, isso é inadmissível, certo? Ele não vai apresentar a criança se ele não tiver uma oferta. Ele vai fazer expiação do pecado sem ter o animal, isso é impossível. A oferta é fundamental em um culto. Glória a Deus.
Oferta demonstra nossa total submissão a Deus e não a Mammon. Você sabe diferenciar todos os tipos de oferta? Você sabe ensinar para a igreja sobre isso? Todos nós já estamos aptos a isso, sem ouvido, não tem? Tem aprendido? A gente não consegue fazer coisas das quais nós não temos convicções. Por exemplo, o pastor da igreja que não primicia, ele não recebe uma primícia. Quando ele começa a primiciar, ele automaticamente recebe primícia. Porque ninguém consegue falar daquilo que não tem convicções com certeza. A pessoa não é dizimista, como é que vai ensinar disso? Não é verdade? A pessoa não sabe o que é fazer um sacrifício em oferta, como é que vai falar de oferta e sacrifício? Pelo contrário, fica arrumando jeito de contradizer. Por quê? O sujeito não é dizimista, não gosta de dar, é miserável, seguro no dinheiro. Deve, não, irmão, dízimo é coisa da lei, eu vou arrumar desculpa. Não é verdade? Não, irmão, oferta, é a oferta da viuvinha. Esse dia eu fui num lugar, está lá o obreiro. Irmão, é a oferta da viuvinha, hein? A oferta da viuvinha é uma bênção. Você traz, preocupa não, as moedinhas são tão bem-vindas. É a oferta da viuvinha. E não sabe qual foi a oferta da viúva, né? E não sabe o que a viúva deu. Tudo que tinha. O senhor falou, você está pensando, Jesus falou olhando, falou assim, quem que vocês acham que deu uma oferta aqui? Que todo mundo trazia um pacote de dinheiro e estava deixando lá boi, quem foi que deu uma oferta? Certamente, alguém deve falar, família de fulano de tal, né? Então, irmão, lavar a boca para falar que tem oferta de viúva. Você dá a oferta da viúva, você tem que ser capaz de pegar tudo que você ganhou no mês e colocar no altar do Senhor. Essa é a oferta da viúva. Aquela viúvinha, nós não sabemos nem o nome dela, todo dia fala dela na igreja. É verdade, não é? A viúvinha que não sabe nem o nome dela, mas o que ela fez é tão forte que todo mundo, em todo lugar do planeta onde tem uma igreja, fala daquela viúva, que aquela viúva fez. Porque ela deu tudo que ela tinha. A viúva não deu oferta de gratidão, a viúva deu oferta de sacrifício. Na sua pobreza ainda. Na sua pobreza, no seu nada. Porque para Deus, irmão, 2 moedinhas, 2 milhões de dólares, para Deus é bobagem. O dinheiro, a casa que você tem é sua? Não é sua, não. Quando você morrer, presta atenção no que eu estou falando com você. Quando você morrer, do hospital que você está internado, você não passa nem em casa para despedir da casa. Então, notícia triste para você. No hospital, você já vai direto pro cemitério, vai passar na igreja de repente, ou na capelinha e dali vai direto enterrar. Não deixar de bobeira, amém? Deixar de bobagem, não temos nada. Né? O ouro, que a maior quantidade de ouro está com a família tal. O sujeito morre e o ouro não está mais com ele. O ouro vai estar com o filho dele. O filho dele morre e vai morrer e vai trocando de mão. Porque na verdade o ouro é de quem? É de Deus. Deus falou, meu é o ouro, minha é a prata. Então Deus está precisando de 2 moedinhas ou 2 milhões de dólares. Não deu uma diferença não. Glória a Deus. Deus quer ver o que está dentro de nós. Deus quer que manifeste quem a gente é através daquilo que a gente tem. Glória a Deus. Você quer testar uma pessoa? Dá poder, dá dinheiro para ele. E aí você vai saber quem ele é. Esses são os testes que Deus faz conosco. Glória a Deus, para a gente conhecer quem a gente é. Amém? E não é nem para Deus conhecer não, porque Deus sabe quem a gente é. Sim ou não? Sabe ou não sabe? Deus sabe que a gente vai dar ou que a gente não vai dar. Deus sabe que a gente é capaz de dar tudo ou não. Deus sabe. Não é teste para Deus conhecer a gente não. Deus não precisa conhecer a gente. Deus já conhece. Deus quer que a gente se conheça. Deus quer que... Fale, irmão, é o seu tudo ou nada. Faz sua oferta de sacrifício. Aí um chega, aquele que menos se pensa que faz. Amém? E vai lá e o outro que é tão disciplinado, tão bonzinho, tão extraordinário. Amém? Corretamente perfeito, miserável. E ele descobre, sou miserável. O irmãozinho ali, humildezinho,
entrega. E eu que tenho tanto não tenho coragem de entregar, sou miserável. Então Deus nos confronta para que a gente entenda quem a gente é. Glória a Deus. Glória a Deus. Honrá-lo, não de palavras, honrá-lo de atitudes. Glória a Deus. Inclusive, escola de profeta, pastor Braz está sendo preparado para ir para Pernambuco. Glória a Deus. Aleluia. Pastor Braz junto com a esposa. Né? Forte. A esposa tem uma habilidade tremenda. Mas ele vai dominar a fé. Vai levar para Pernambuco, né? Agora, o que o pastor Braz vai ensinar lá em Pernambuco sobre primícia? Se o pastor Braz não é primícia, não vai ensinar. Sim ou não? Sim. Não vai ensinar. Glória a Deus. Não faz. Vai ensinar como? Ou então é hipócrita. Não é verdade? Então o pastor Braz tem que o quê? Se encaixar. Como é que o William vai para um país do mundo ensinar dízimo se não é dizimista? Não vai ensinar, vai ficar cheio de desculpa. Irmão, estamos no tempo da graça, irmão. No tempo da graça. No tempo da graça. O tempo da graça é arrochado, cara. No tempo da lei, o sujeito era o seguinte: se ele não gostasse da esposa, a esposa, ele casou com a esposa e diz a Bíblia que ele olhou que ela tem uma coisa feia. Sabe o que ele fazia? Entregava ela de volta pro pai e dava carta de divórcio. Aí quando Jesus chegava para Jesus, falava com Jesus: Senhor, Moisés deu carta de divórcio. É lícito também agora? O que o senhor acha disso? Jesus falou: olha, comigo o negócio é diferente. Moisés foi por um tempo, vocês são duros de coração, então isso foi permitido para vocês. Comigo aqui é o seguinte, eu estou na graça. Eu estou trazendo a graça. A graça é o seguinte: só de você pensar na mulher do seu irmão, você já está em adultério. Então esse negócio de graça, irmão, a graça é tão gostosa, eu gosto da graça. A graça, irmão, é seriedade, é amor. Amém? É amor, e amor é muito melhor você obedecer a alguém obrigado, eu vou fazer que me obrigou, do que você simplesmente alguém chegar e falar assim: olha, fulano, eu te amo, você também me ama, se você puder fazer um cafezinho para mim, você fica obrigado, meu irmão. Você fica obrigado, você, aqui na sua consciência fica assim: meu Deus, essa mulher que tanto me honra, eu não tenho a coragem de fazer um cafezinho, aquilo te acompanha. Se você desobedecer, aquilo te acompanha na sua consciência. Porém, se você é obrigado a fazer, você não faz. Fulano, eu me perdoa, eu esqueci, e acabou, você está debaixo de um jugo. Agora o amor, ele deixa na gente uma responsabilidade. Então graça não aliviou nada. Glória a Deus. A graça nos ensina a fazer melhor e a fazer por amor. Quem entendeu, diga glória a Deus. Glória a Deus. Então você tem um estudo bíblico sobre dízimos e ofertas? Você tem? Dízimos, ofertas. Nós temos oferta de missões, oferta de primícia. Todo mundo já tem um estudo bíblico visando esse sentido? Não tem? Então você vai preparar um. Glória a Deus. Quero que cada um de vocês me traga na próxima aula um trabalho extraordinário sobre dízimo, oferta, primícia, glória a Deus, oferta de sacrifício. Precisa anotar? Tá bom. Próxima aula, tá bom? Domingo que vem. De modo geral, dízimo, oferta de sacrifício, oferta de primícia, oferta voluntária de gratidão, todas as ofertas que você tiver entendimento. Nós aqui na igreja praticamos rigorosamente nossas ofertas de missões, nossas ofertas voluntárias, sacrifício, primícias e dízimo. Que é o dízimo, que é a primícia. Ok? Então, o crente vem para o culto e não traz sua oferta. Ficou faltando. Glória a Deus. Ficou faltando. Posso, mas de fato eu não tenho nada. Deus quer mudar essa história. Deus quer que você tenha. Glória a Deus. Deus quer que você tenha. Amém? Deus quer te abençoar. Deus quer te abençoar. Glória a Deus. Oração. Culto tem que ter oração.
Por exemplo, o culto na nossa igreja começa a que hora? 7. 7 horas. Por que começa com? Oração. Você já viu que, com exceção das pessoas que estão trabalhando e tudo, o cara pode estar em casa, não é verdade? Mas chega atrasado porque deixa passar o tempo da oração. Tem gente que chega a dizer, o culto começa às 7h30, 7 horas é a oração. Vamos deixar as coisas claras, né? Vamos deixar as coisas claras. O culto começa às 7h30, e começa às 7 horas é a oração. A gente, durante a oração a gente vai chegando, e tem igreja por aí que tem mais ainda. Olha, mas a gente vai cantando os hinos, e aí o povo vai chegando, vai chegando, vai chegando. Gente, isso é uma vergonha. Você tem que chegar para começar o culto. Glória a Deus. Quando o culto começar, que a primeira pessoa for anunciar o culto, você tem que estar sentado salvo, se você tem um motivo justo. Porque se você tem um motivo justo, você pode chegar até na hora da bênção apostólica. Você viu o pastor Miguel ali recebendo uma unção renovada agora de manhã? Quem viu? O pastor Miguel recebeu uma unção ali renovada. Ele sabe por quê? Ele passou essa noite toda trabalhando. Ele queria estar aqui, na vigília com a gente. Mas ele não pôde estar na vigília. Entende? Ele estava o quê? Trabalhando a noite toda. Saiu do serviço, veio para cá. Direto. E aí quando ele me abraçou, ele sentiu algo sobrenatural. Deus falou comigo. A unção da noite foi ministrado sobre a vida dele. Porque Deus, Ele sabe que você está trabalhando, Ele sabe que você chegou 8 horas porque você veio do plantão, chegou 9 horas que você teve sede da palavra, de ouvir a bênção apostólica. Eu passei uma fase da minha vida, durante 3 meses que eu trabalhei na padaria, eu ia para a igreja para ouvir a bênção apostólica e chorar. Eu era acostumado, trabalhando na padaria, para sair da padaria, orar para ouvir a bênção apostólica. Eu falei, Senhor, eu não quero essa miséria. Eu não aceito isso. O dono da padaria veio assinar minha carteira, foi uma ofensa. Eu falei, assinar minha carteira num lugar que não deixa eu ir para a igreja? O senhor pode assinar, mas vai ser pouco tempo. Não, rapaz, o senhor não trabalha bem aqui, então vai pouco tempo. Pouco tempo porque Deus, eu fiquei angustiado. 3 meses orando e falando, Senhor, eu preciso, mas eu não aceito. Eu quero ir para a igreja, quero ir para a igreja. 3 meses, Deus abriu uma porta no estágio. Eu fiz uma prova no colégio, 2º grau, passei lá na prova, sabe, surgiu um estágio. Eu ganhava mais do que a padaria, trabalhava meio expediente, amém? Meio expediente, e foi o estágio que me colocou no mercado onde eu trabalhei toda a minha vida até entrar no ministério especificamente. Por quê? Porque nos 3 meses que eu peguei aquela padaria, eu falei, Senhor, isso não é para mim. Eu não aceito. Ficar sem na igreja, Senhor, eu não aceito. Ia para o culto, ouvir a bênção apostólica e o fim. Aí quando chegar a igreja fechada, atrasava o ônibus, tudo fechado, todo mundo embora. E aquilo me angustiava. Então o que Deus fez? Me honrou poderosamente. Então tem glória a Deus. Não, tá bom, irmão. Olha que na igreja está cheio. Nossa! Oh, glória a Deus! Deus me deu um emprego maravilhoso. Eu só folgo quarta-feira. Só folgo quarta-feira. Que dia eu não tenho culto oficial. Vou ficar só murmurando mesmo. Não! Eu cheguei lá e falei, varão, você precisa vigiar. Você precisa ir à igreja. Você precisa achar uma maneira. Você precisa. Não, pastor, isso é bênção de Deus. Isso não é bênção de Deus, não, meu irmão. Você tem que ir para a igreja ser senhor. Você tem que fazer comunhão com o povo de Deus. Você tem que conversar com o seu patrão. Você tem que achar oportunidade. Você tem que pedir a Deus para trocar de Deus. Não é bênção, não. Está errado. Está errado. Irmão, gente trabalha o dia todo. E dia de domingo. E sai do serviço 8, 9 horas da noite, não vem ao culto, não traz a família, os filhos. Estou cansado de ver aqui. No máximo que a pessoa consegue chegar, ele e a esposa, cansado, desesperado, os filhos vêm à igreja há meses. Isso não é de Deus. Deus quer que a sua vida financeira seja honrada e próspera, mas dentro de um princípio da palavra, dentro da comunhão com o Senhor. Você pode passar um tempo em adversidade, um tempo de dificuldade, mas não pode viver uma vida afastada da presença de Deus, da casa do Senhor. Amém? Pois, eu tenho observado muito que tem me preocupado, inclusive ontem mesmo eu estava conversando com a irmã da igreja sobre isso, é que tem sido trazido uma carga espiritual para cima das pessoas que trabalham, um cansaço, que eu falei para ela que não é cansaço físico, é espiritual. Que as pessoas estão chegando em casa do trabalho 5h30 da tarde, o culto começa às 7h15, no caso da nossa igreja, com a oração, a pessoa não consegue chegar nem para a mensagem, porque chega tão cansada em casa que dorme. E ela falou assim, lá eu fico com dó. Eu falei, não fico com dó não, você fica irada,
nada, porque isso não é normal. Isso não é normal. A pessoa está passando meses sem a igreja, inclusive cultos de ceia, por causa de um cansaço que não sabe de onde está vindo. Ah, mas tem 8 anos que não tira férias. Eu falei, é espiritual. E ela falava assim, não é físico. Não é, filha, não é físico. Não pode ser. Porque se a gente sente um refrigério ontem, eu e a pastora Tiana, nós estávamos trabalhando numa festa, e nós conseguimos sair de lá, já era 8 e pouco, a gente já estava agoniado. Porque é como se tudo que a gente estivesse fazendo estava amarrado. E ela falou, lá eu nunca demorei tanto. E só que o casamento já estava com peso, na realidade, quando ela marcou o casamento, não era nem diretamente com a gente, o casamento já estava dando errado desde o início, quando ela marcou o casamento. Então, assim, e quando a gente conseguiu chegar aqui, foi quando bati na cadeira assim, eu, por exemplo, aquele alívio, assim, consegui chegar. Porque eu consegui chegar, já estava tendo algumas apresentações, mas logo depois foi a palavra. O seu propósito, já, seu objetivo, você alcançou seu objetivo. Então, se foi aquele alívio. Então, o que eu analiso hoje, que o cansaço tem sido colocado na vida das pessoas como peso espiritual, as pessoas estão se deixando levar, achando que é cansaço físico, se justificando por causa do trabalho estressante, entendeu? Esquecendo que o verdadeiro culto é aquele que traz alívio, cara. No outro dia está renovado. É isso aí. Né? Então, a gente que está trabalhando mais diretamente, assim, e vê que os dias, a abreviação dos dias é o cumprimento da palavra. E com isso você tem que correr mais. O nível de estresse também. Mas quando você entende que o culto a Deus traz alívio... É uma prioridade, traz fica no lugar. O culto é uma bênção. O culto não é um peso, gente. O culto é uma bênção. Você vai adorar o Senhor. Amém? Então, meu Deus, tem culto hoje. Jesus, hoje é aquele dia, né? Não, tem culto hoje. Meu Deus, que bênção hoje. Glória a Deus, está junto com os irmãos, vamos cultuar. Tem culto hoje. Vou ter que arrumar uma desculpa. Porque a rapaziada está arrumando desculpa com força. Mas desculpa, irmão, não é desculpinha não, é desculpa cabeluda. É troço terrível, não é? Muitas vezes, todos nós somos pessoas de compromisso, né? É ou não é? Quem tem desocupado, não. Sim ou não? Nós temos família, nós temos compromissos de família, não é verdade? Nós temos trabalho, nós temos muitas coisas. Às vezes você não está aqui, o irmão pastor para ele falou, eu tive um casamento ontem. Então, muita gente, você sabe disso, está no casamento, tem obreiros da igreja que está no congresso, está pregando. Ok. Tem gente que está em casa, vendo novela e dorme no culto. Mas quando chega em casa, como a gente não disser, liga a televisão e fica até 2 horas da manhã sem sono nenhum. E uma partida de futebol passa, mas num nível de adrenalina tremenda. O cara não dorme, não pisca, não é verdade? Agora o culto é tão pesado, é tão cansativo. É a maneira que a pessoa está vendo a adoração a Deus. É o nível de adoração a Deus. Amém? Porque se eu não posso estar na igreja, se realmente eu não posso por um motivo sério, meu culto vai ser feito lá onde eu estiver. Sim ou não? Sim, lá onde eu estiver, eu vou fazer o culto. Você saiu de férias e tudo, você não está na igreja. Mas lá onde você está, você vai ter o seu culto a Deus. Culto, você não pode abrir mão. Culto, você não pode negociar. Ele vai mostrar o seu nível de adoração. Ele vai mostrar o seu nível de consideração, de amor que você tem ao seu Deus. Amém? Então, antes de trocar o culto por qualquer coisa, pense bastante. Glória a Deus. Quantos líderes tem aqui? Levante a mão. Deixa eu te falar. A dor de barriga não te atrapalha mais de vir na igreja. Glória a Deus. Por isso que tem banheiro. Tem banheiro. Várias vezes é raro eu usar banheiro da igreja. Mas às vezes eu preciso usar. Dor de barriga não me para em casa, não. Glória a Deus. Dor de cabeça, mal-estar. Você perde esses direitos. Amém? Tô enjoado. Uma cama. Uma cama. Meu Deus, uma cama. Todo mundo vem pra cá, fica aqui ao meu redor. Porque você é líder? Está enjoadinho? O horário do culto está começando, pai. Glória a Deus. Você tem que resolver o problema lá. O negócio lá é com você. Você que resolve. Aí fica um monte de
de crente não aprende certo, fica com dor de cabeça. Todo culto é música. E vida espiritual, se o que você falou é terrível. Vida espiritual. Toda véspera de culto, eu lembro quando eu e a bispa casando, logo que a gente casou, o meu ministério começou a acontecer, toda Santa Ceia a gente brigava. Mas era batata. Véspera de Santa Ceia, ou às vezes a Santa Ceia era de manhã. O negócio já comia cedo já. Porque não sei o que, o sapato, a chave, sempre era um problema. Só bobagem. Aí, as primeiras vezes eu pegava o telefone, ligava para o vice-presidente, presidente de igreja. Vice-presidente, amado, dirige a ceia hoje que não estou em condição de dirigir a ceia. É uma situação particular. Meu Deus do céu. Aí eu comecei a perceber, rapaz, o diabo, o crente não pode ser besta, não. Nós temos que ser inteligente. Rapaz, toda ceia tem uma historinha. Você tem que pensar tudo que tem uma dor de cabeça, um desânimo, um cansaço, toda oração, o sono lá perto. Aí se não tem oração, eu acordo cedo. E se eu vou fazer uma viagem, eu acordo todo animado. E quando é para orar, eu não aguento. Olha, o que é isso? E eu comecei a pensar. Amém? É um belo dia, chegou a hora da ceia. E aí a giripoca pior. Não sei o que aconteceu lá, perdeu lá. Eu fui dirigir a ceia. Eu vou dirigir a ceia. Vou dirigir. Levantamos, todo mundo fomos para a ceia. Chegou na hora da ceia. Olha, irmão, eu pedi perdão à igreja aqui. Nós tivemos uns ajustes aí. Mas a partir de hoje vai ficar desajuste, nós vamos dirigir ceia aqui não. Se expus diante da igreja. Amém? Pedir perdão, esposa, acabou o problema, nunca mais. Nunca mais. Acabou o problema. O diabo está usando o quê? O desajuste de quem era recém-casado, obreiro novo, para impedir que eu dirigisse a ceia, porque você na ceia fica com consciência pesada. Só que cada culto é uma ceia. Glória a Deus, é uma ceia espiritual. A gente só fica preocupado em acertar a vida no dia da ceia. Tem que acertar a vida todo dia. Amém? Todo dia. Glória a Deus. Então, o crente tem que pensar. Nós temos que pensar. Essa dor de cabeça que todo dia te persegue. Em nome de Jesus. É dor de, todo dia, vai na hora do culto, é dor de barriga. Não é verdade? E vai pro vaso e tal, e levanta, eu não aguento. Meu irmão, leva papel higiênico, amém? Bota papel higiênico no carro e fala, vou chegar lá. E quando você chega lá, já acabou dor de barriga, foi tudo, irmão, dor de cabeça, foi tudo. É coisa para te amarrar, para não deixar você estar na presença do Senhor. E você como líder, um exemplo. Você imagina, todo mundo chega aqui na igreja, cadê o apóstolo? Não está no culto não, que hoje está com dor de cabeça. Não está no culto hoje não, que hoje ele está com dor de barriga. Não está no culto hoje não, que hoje ele brigou com a mulher. Não está no culto hoje não, que hoje... Que isso, irmão? Amém? Você é o quê? Você é um exemplo. Você é um pastor. Glória a Deus. Quando você faltar, o povo vai falar, meu Deus, está fazendo missão? Vou estar mal mesmo. Amém? Porque meu líder, ele não falta, ele tem posicionamento. Isso você tem que começar a treinar quando? Treinar agora. Glória a Deus. Amém, William? Amém? Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá. Logo quando esse netinho veio para minha companhia, eu estava usando muito essa criança e fazendo aquele semblante de vovó cansada, né? De cabelinho branco. E tem que trabalhar fora, né? E marido também não faz companhia com a gente na igreja. E comecei a sentir cansaço mesmo, não estava conseguindo ler a Bíblia mais, muito sono. E eu tomei posse que se Deus colocou esse bebê na minha vida, não é para ficar aí dando uma de vovó coitadinha, não, que eu passei a ser mãe e não vovó. E Deus dá determinadas datas para ser mãe, porque tem força para cuidar. E eu estava no posto de saúde, levei meu bebê para vacinar essa semana, e ele andando e eu atrás, e as mulheres quase todas de idade no posto de saúde. Falou, vó, não, eu estou cansada, não aguento mais ver você. Assim, eu falei, eu nem um pouquinho. As minhas forças se renovaram de uma tal forma. E hoje eu sou mãe de um bebê. E, no entanto, eu não falto. É muito raro eu faltar à escola de profeta. É muito raro. Eu sou escalada, apóstolo. Gente, eu não estou aqui dizendo eu não. Nós estamos aqui na escola aprendendo. Eu e Leila somos escaladas quarta-feira ao trabalho, diácono, porque ninguém mais
Pode, uns trabalham, chegam cedo, outros... Gente, eu também trabalho fora, eu sou costureira. E nós tiramos essa premissa para o Senhor, das 4h30 fechar as máquinas e limpar o tempo. E eu tenho um bebê. Um dia que meu esposo não cuida dele, eu pego e falo, Juarez, eu estou de trabalho. Ele não vai deixar, mas eu vou. E eu vou. Aí meu marido vai lá na porta da igreja e pega o bebê. Então isso não é desculpa para nós. Nós temos que tomar uma posição, né? Isso é muito sério. Isso é muito sério. Nós temos, se você colocar prioridade, você faz. E se você começar a idealizar, você faz com qualidade, você não está cansado, estou cansado. A gente começa, né? Estou cansado. Hoje, meu Deus, estou cansado. Eu estou cansado. Só um minutinho, estou cansado. Sabe o que você vai ficar? Você está chamando cansado? Eu já estava ficando, era doente. Exato, e entra no nível de enfermidade. Lembra, né? Exatamente. Que Deus aí me libertou. Maísa, aqui uma postura, mas não é assim não. Levantar. Maísa, uma avó que tem bebê, que trabalha secularmente, que é uma diaconisa, cuida da igreja. É questão de prioridade. E meu bebê não é abandonado, não. Ele está lá gordo, roupinha bonito. Só vai deixar a papinha dele pronta. Amém. Fala, minha filha. Eu estou falando igual agora, nesse dia que a gente foi fazer a oração lá no monte. Deu meia hora antes, eu estava toda arrumada, pensou, dando dor de barriga, eu comecei a repreender. Falei, eu sei que é o bichinho também. Tem muita jurada. Eu falei, eu gosto para ficar bolsa, mas eu. Isso aí. E comecei a orar, Tanto mata. Eu falei, eu falei, eu vou, ele não vai me pedir que eu vou. Isso aí, minha filha. Amado, chegou lá, cadê? Eu nem lembrei que estava dando barriga. Uma vez eu recebi. Eu virei pro irmão e falei assim, irmão, tem muito pato. Não, isso mesmo, não tem esse negócio. Esse dia, eu e a Bispo fomos pregar na igreja tem um tempo já, uns anos já. Preguei com a dor de barriga, passando mal. Mas a dor de barriga passando mal, pensando assim, como que eu vou fazer para resolver minha dor de barriga? Não é como eu vou fazer para ir na igreja, porque a igreja já está decidida, vou mesmo, vou pregar e acabou. Não é verdade? Eu lembro lá em Itapimirim, perto de Marataízes ali, e fomos. Chegamos lá, o negócio apertou. E o papel higiênico já no carro, o papel apertou, parei o carro, pulei pro mato. Tá vendo? Fui lá, resolvi o problema e tal, voltei direitinho, cheguei na igreja, lavei a mãozinha, preguei, foi uma maravilha. Tá vendo? Agora eu vou ficar em casa por causa do barriga. O que é isso? Com tanto mato, com tantas. Terno, tudo bonitinho. Acabou de sair fora. Amém? Então, irmão, uma frescurada, irmão. Uma frescurada, tô com dor de barriga, você deixa de poupar, tô cansado, tá cansado, não. Você é uma potência. O exército brasileiro diz, quando o soldado chega no nível, ele diz o seguinte, acabou minhas forças, vou parar, fim de linha. Você ainda tem 70% de potencial. É forte ou não é forte? Quando você chega, o cara te sugou tudo, o exército te sugou tudo, você chegou e falou assim, acabou, agora eu desisto. Você ainda pode ir mais 70%. Então você pode ir muito mais além do que você imagina. Glória a Deus. Amém. Amém. Vamos ouvir a irmã, o Marco e o amado. Um exemplo de vida foi aquele pastor na quinta-feira que pregou passando mal. Lembra? Lembro. Esse foi um exemplo de vida assim pra mim, né? Tremendo, não foi? Nossa. Passando enjoo, a gente via que ele estava, né? Ali, o papai da pastora Itiana. Conseguiu passar a palavra de Deus. Pregou uma palavra boa, pregou o tempo correto e saiu e vomitou. Lembra disso? Pregou o microfone e ele aguentasse saiu e vomitou. Então, irmão, Deus chama cabra macho. Amém? E mulher tremendamente violenta. Sujeito de calça frouxa, irmão. Sujeito de calça frouxa não conhece não. Deus não chama preguiçoso, Deus não chama gente ocioso e nem gente oscilante. Eu quero que você dê uma lição para o irmão que está do seu lado. Não dá para o irmão, não dá para nós. Cada um falar para si. Não é verdade? Diz o seguinte, em nome de Jesus, em nome de Jesus, na minha vida, repreendido
repreendido. Está repreendido. Todo espírito de oscilação. Todo espírito de oscilação. Amém? Amém. A bispa, às vezes, eu fico com pena dela. Ela, às vezes, sabe mesmo, porque mulher ainda tem esse detalhe. Está lá nas fases lá e jorrando, né? Do tempo de Israel, diz que ele podia nem tocar, que é imunda, enfermidade. Atividades. Amém? E está aqui na igreja, oh glória, aleluia, pregando, mas esvaindo isso aí. A última vez que nós fizemos jejum agora, a gente indo jejuar, na prova, já sem dormir e tudo, né? Mas nós homens, numa boa. E ela estava. Então, Deus chamou gente valente. Ou você é valente, ou você pode pendurar a chuteira, porque o ministério é só para valente. Então, uma coisa, Deus honra. Glória a Deus. Deus honra você, Deus honra a sua fé. Fala, irmão Marcos. Inclusive, o pastor falou sobre perdão. Eu quero pedir perdão também para o senhor e da bispa, de sexta-feira lá em cima. Eu vou explicar um detalhezinho que está dentro do texto aqui também. Eu estava vendendo mexerica na delegacia, né, e preocupado com o culto de sexta-feira, que tinha que limpar lá. Aí, quando deu mais ou menos umas 3 e pouco, eu peguei o carrinho com tudo e fui para lá. Aí liguei pro Wesley, estou indo para lá, para limpar. E deixei o carrinho com mexerica lá na casa lá embaixo lá, e fui lá para cima, quebrando o pau. Aí o evangelista Wesley também chegou também, e nós começamos a fazer o trabalho, arrumar, para limpar, limpareta, sabe? Aí isso que eu falei com ela, vou receber o morango e daqui a pouco na igreja, o abençoado do morango me queimou meu filme. Mas a verdade é o seguinte, Marco ele é vigilante, mas o salário não é suficiente, ele tem compromisso, tem uma família, compromissos numerosos, então ele não fica de bracinho cruzado reclamando do governo, o salário do vigilante é barato, não. Ele sai do serviço e vai vender mexerica, vai vender morango, se vira. Então o obreiro, Paulo, quando o negócio apertou, arrochou, o que ele fez? Foi fazer tenda, ele sabia mexer com tenda. Foi fazer tenda, e daí os irmãos foram tirar uma onda com ele e falou assim, não depende de você não. Faz as contas de qual o dia que vocês, a igreja estava fazendo, era uma igreja terrível. A igreja tinha todos os dons, a igreja gostava de dar problema. Quando você me mandar alguma coisa, quem me manda, quem me abençoa, é os irmãos de tal lugar, os irmãos de tal lugar. Sempre comunica nas minhas aflições. Você não pode falar nada. Então Paulo era ousado. Amém? Você não vai depender. O dia que Deus tirar a palavra, você não depende de irmão, não, você depende de Deus. Amém? As pessoas são fiéis a Deus. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Glória a Deus. Então Paulo usou essa autoridade dele, essa fé dele. E o que ele fez? Passou na hora do aperto, foi fazer tenda. E vendeu tenda e sobreviveu, foi uma bênção. Glória a Deus. Então Deus não mexe com gente preguiçosa, irmão. Pastor, não dei certo para nada na vida, você é pastor. Vai dar errado. Vai dar errado também. Não, o pastor é excelente, ele deu certo. Ele optou por fazer a obra de Deus. Glória a Deus, ele optou. Ele disse sim para o Senhor, mas ele deu certo. Se você botar ele para ser um representante comercial, ele arrebenta. Amém? Se você botar ele para vender mexerica na feira, ele arrebenta. Glória a Deus. Se você botar ele para coordenar uma empresa, gerenciar uma empresa, ele arrebenta. Ele é um homem útil, ele é um homem importante. Por isso ele é pastor. Glória a Deus. Glória a Deus. Não desocupado que não tem o que fazer, não. O pessoal fala isso, discrimina isso aí. Os pastores aí. Falando, não tem o que fazer. Vai trabalhar, vai arrumar um emprego. Não é verdade? Né? Fica falando com os filhos da gente, fica falando com as ovelhas dela, falando, tem que arrumar um emprego. Isso aqui. Vai fazer o que a gente faz. Né? Esse dia eu chamei o pastor Salatiel. Sexta-feira, estou dando um treino forte para o pastor Salatiel. Aí eu falei, pastor Salatiel, você vai hoje passar um dia com um homem desocupado. Que não tem o que fazer. Vamos lá. Mas aí, foi sexta-feira, né, bicho? Sexta-feira, não almoçou, não comeu, amém? Hospital, UTI, e meu Deus, glória a Deus, já 4 horas da tarde, né? E azul de fome. E o pastor Salatiel está acostumado com batalha, né? Mas nós estamos ativando dentro do propósito maior, ele veio plantar um pouquinho para ver como é que funciona. Então, o pastor fica dormindo o dia todo, irmão. Eu aposto. Sim, bispo. A ideia é justamente essa. A sociedade pensa assim porque às vezes os próprios líderes dá motivo. Que estão para poder assumir um cargo pensam dessa forma. Então, se as pessoas acham que vão ter vida fácil,
na vida pastoral vai ser um fracasso, vai ser uma derrota. Porque o pastor tem que trabalhar, na realidade ele trabalha mais do que quem trabalha secularmente. Quem trabalha secularmente, ele tem horário para entrar e tem horário para sair. Quando ele sai de lá, ele fecha a gavetinha lá da memória, né, da mente, e vai fazer outra coisa. Descansar. Vai descansar. Mas o pastor não, ele tem que ficar ligado 24 horas. Né? Quando dá um problema espiritual na igreja, você tem que rodar dias de jejum e oração e palavra. Então, quer dizer, é uma batalha constante, a gente não consegue tirar uma férias, porque a cabeça não para, porque a batalha espiritual não para. Então, os próprios líderes hoje, por exemplo, seminaristas da Escola de Profetas, têm que entender que estão buscando um trabalho para Deus que exige muito mais do que um trabalho secular. Glória Por a isso Deus. vai ser honrado se fizer. Glória a Deus. Mas tem que ser feito. O pastor saiu do nosso ministério há pouco tempo atrás. Pastor, não aguento seu ritmo. Não aguento seu ritmo. Ora, se você vive da obra, você tem que trabalhar, meu irmão. Da obra. Glória a Deus, quem vive do Evangelho tem que trabalhar pelo Evangelho exclusivamente. Então, pastor, você não vai ficar acordando meio-dia. Aí, toma um banhozinho. É verdade? Toma um banhozinho, relaxa, almoça, né? E aí acabou de almoçar. Aí vai ver a sessão da tarde. Não é verdade? Depois terminou a sessão da tarde, tira meia horinha para preparar a mensagem. Rapidinho. Aí chega na igreja, 7 horas da noite, tranquilo, né? O estilão, né? Antigamente, eu olhava isso aí, os meus pastores antigamente, tinha uns negócios, tudo bonitinho, aí chegou, assistiu o culto, aplaudiu, pregou uma mensagenzinha, 10 horas já está em casa de novo com a perninha em cima do sofá, vendo uma televisão e tomando Coca-Cola. Meu irmão, aí é complicado, vai arrumar um serviço. Para dirigir culto à noite, tem um monte de gente que dirige culto à noite e não vive da obra. É verdade ou não é? Tem um monte de gente que trabalha o dia todo e à noite dirige culto. Se você é um pastor integral, você vai dar o couro. Amém? A ovelha? Glória a Deus. A ovelha, o que o pastor faz com a ovelha? Tira o quê? A lã. Mas o discípulo, o obreiro, tira o quê? O couro, varão. Amém? Pastor de Deus tem que saber que o couro dele vai ser tirado. Glória a Deus. Não tem hora para dormir, não tem hora para acordar. Glória a Deus. Está em plantão 24 horas fazendo a obra de Deus. Aí quando Deus começa a honrar, eu queria uma igreja dessa. Pastor recebendo primícia. Vai trabalhar. Você viu? Um sujeito falou comigo assim: eu quero ser pastor. Porque pastor não sei o que. Vagabundo. Tu quer ser pastor? Tu vai ver o que é trabalhar. Tu não arruma ninguém, fica sozinho. Abre um salãozinho aí, não vai trabalhar para você ver só o que você arruma. Não vai dobrar o joelho, vai jejuar, vai fazer a obra de Deus. Então, irmão, é conversa viada. Você é nobre. Amém? Você é uma nobreza de Deus. Glória a Deus. Seu ministério, o dia que Deus te tirar para ser um pastor integral, é uma nobreza, é uma honra. Aleluia. Glória a Deus. É honra para a igreja sustentar um pastor. E honra para o pastor ser sustentado por uma igreja. E trabalhar. Glória a Deus. Trabalhar. Deus gosta de trabalho. Quem inventou o trabalho não foi o diabo. Ei, diabo! Inventou esse negócio da gente trabalhar. O sangue de Jesus tem poder. Que capeta nojento, irmão. Inventou esse negócio da gente trabalhar. Não, senhor. O trabalho foi feito por Deus. Amém? O homem tem que trabalhar. O que acontece é que com o pecado de Adão, o trabalho ficou o quê? Sofrido, difícil, desgastante. Amém? Mas o homem, a mulher de Deus, tem que trabalhar. Glória a Deus. Então quem inventou o trabalho não foi o diabo, foi Deus. Trabalho. Deus honra quem trabalha. Glória a Deus. Aleluia. Doença pura. Amém? Glória a Deus. Teve mais um que queria falar. Fala aqui. Falando antes, às vezes a pessoa se sente coitadinho, se sente injuriando ninguém, e ele acaba profetizando a própria vida a miséria, uma desgraça, uma maldição. Então ele nunca vai crescer tanto na vida espiritual, mas com o material. Aí ele sempre vai colocando um pouco de fardo na própria costas, né? Se sentindo coitado, sentindo que não tem condição de fazer, exercer tal função. E
que eu digo, irmão, é o seguinte, nós temos que cair mesmo de cabeça. Tem que mergulhar fundo, irmão. Tem que mergulhar fundo, porque senão fica a deriva. Tem que ter um propósito. Vamos lá, vamos mesmo. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Nós temos um projeto de Vila Ouro, que nós falou, de Vila Ouro, então, os rapazes lá. Inclusive, todo sábado, nós vamos jogar da ali. E o que nós vimos ali, mano, só Deus misericórdia. Já vez que estava na igreja, que pagava o preço, foi criado o regime do Evangelho, agora está lá, foi preso, está pagando ali. Aí nós saímos para o São Lucas, da UTI, a CTI, vai ver coisa ali que eu vou falar, meu irmão. A pessoa não, para começar, a pessoa não tem estômago, ela não vai. Ela começa com cheiro, aquelas mangueiras no pescoço das pessoas, e a pessoa sem palavras, e a palavra dela é dedo, piscar, de olhar e acontecer, você vê ali a convenção de almas ali. Isso é muito gratificante, meu, mas como? A pessoa tem que jogar, ela tem que lançar mesmo a rede, não pode simplesmente achar, não consigo. E é isso aí, mano. Amém. O caminho é esse aí. Está chegando nosso amado conosco, é bem-vindo. E esse é o caminho. É isso aí, é trabalho. Amém? Trabalho com estratégia. Glória a Deus. Trabalho com estratégia. Deus quer abrir a nossa mente para a gente trabalhar de forma sincronizada, com estratégia, na direção de Deus. Você vai ter resultado. Quando Deus te der uma igreja, essa igreja vai funcionar. Os líderes vão te procurar. Você vai ver só. Glória a Deus. Os líderes vão te procurar. Você vai ficar desesperado. Quero membros. Quero membro. Desesperado, querendo. Não. Você não vai mexer com membros. Você vai mexer com discípulo. Você vai fazer discípulo. Glória a Deus. Nós temos que trocar essa palavrinha. Nosso vocabulário anterior de membro para discípulo. Jesus não quer que você faça membro. Jesus quer que você faça discípulo. O que eu estou falando aqui? Discípulo. O que é o discípulo? O discípulo ele tem a marca do seu discipulador. Então o que eu estou fazendo? Falando para vocês aquilo que é a minha marca. Para que seja a marca de vocês. Vocês vão fazer o mesmo. Glória a Deus. Formar discípulo. Jesus disse: ide fazer discípulo. Jesus disse: ide tocar instrumento. Amém? Ele falou: não. Glória a Deus, o instrumento é uma benção. É ou não é? Ide não, Jesus falou: ide fazer discípulo. O foco do Evangelho é fazer discípulo. Hoje, nosso método de fazer discípulo é o núcleo de multiplicação. Então, quem não está em núcleo de multiplicação tem que abrir o olho. Está na escola de profeta. É uma perna. E a outra? Núcleo de multiplicação. Está com dificuldade? Jesus falou que a vida vai ser fácil. Falou? Na Bíblia? Fiquem tranquilos que tudo vai ser moleza. Foi isso que está escrito? Jesus falou: não, vai chegar na casa, você vai ter que amarrar o valente. Lembra que você vai chegar, vai ter que amarrar o cachorro bravo, senão você não entra na casa. Então Jesus já avisou: no mundo vocês vão ter guerra, aflição. Mas sejam animados. Bem, acreditem e vão em frente. Porque o exemplo está aqui. Eu venci. Jesus falou. Bem, glória a Deus. Bem? O maior exemplo que Deus ele quer pessoas trabalhadoras. Você pega pelos 12 discípulos, né? Um era pescador, outro fazia tenda. Você vai pegando, todos eles tinham uma profissão, né? Nenhum deles era vagabundo. Né? Isso aí. Então, tudo trabalhador, tudo então, pescador. Isso aí. Ninguém à toa, né? Ninguém à toa. Porque o à toa, ele vai ser à toa também no reino. Amém? Ele fica viajando, tranquilo. Não. Uma pessoa oscilante ao mesmo tempo. Oscilante, qualquer desafio. A pressão que ela tem que fazer. Desiste. até Jesus É isso aí. tinha uma profissão, né? Jesus era carpinteiro. Então você. Amém? Então, nós temos que mandar ver, irmão. Tem que mandar. Não, irmãos, Deus me deu um ministério. Deus deu um ministério, mas você vai ter que desenvolver o seu ministério com o trabalho. Sua marca é o trabalho. Glória a Deus. Vamos ouvir. Fala, meu amado, para a gente já começar a caminhar para o fechamento. Vou falar rápido, porque muitas vezes está aqui para um curso, e muitos irmãos não têm noção que é que quando você se propõe a estar aqui ao trabalho de fazer discípulo, né? E a gente muitas vezes não está bem a cara do que vai acontecer. Pela madrugada, o telefone toca, a sua comunicação, você levar ao hospital, ir orar para algum hospital. Então aí você vai passar por certas situações diversas e muitas vezes vai começar a pesar um pouco no sentido, porque não é uma situação só de um irmão ou de uma irmã, né? E
tem hora que você está passando por uma dificuldade muito grande do seu próprio material. Mesmo que você está abençoando alguém. E a pessoa ainda vem ligar para você que você como jovem. Isso aí, mano. Esse é o mistério. Gente, ó, eu passo assim, às vezes, com essa experiência, às vezes minha esposa até me poxa vida, né? Só os outros, mas infelizmente, olha o quê, né? Nós somos dispenseiros. Não tem como, a gente tem essa parte organizada em casa nesse sentido, mas há pessoas que você tem que falar. Tem que estar disponível. Oficial de justiça, juiz, secretário de segurança e assim muitas pessoas mais. Pessoas de cargos bem mais avançados, né, em termos de situação financeira, como também pessoas estudadas, entendidas, e a gente como pedreiro, a gente como carpinteiro, a gente como uma pessoa lavadora de roupa, uma doceira, enfim, está fazendo a nossa missão, né, no sentido, humildemente falando, pela a função de levar através da contribuição no meio da sociedade, mas também levando o que Deus faz na humildade a falar do Senhor. Glória a Deus. Gente, para a gente fechar, terminar essa manhã, e na próxima lição, semana que vem eu quero que você leia a apostila. Agora eu vou te pegar. Semana que vem é você. Você se prepara, estuda. Quem avisa, amigo, estuda a lição, porque nós vamos começar a partir da semana que vem a falar. Por exemplo, próxima aula, o culto público. Você vai dirigir um culto aqui, certo? Você vai dirigir um culto, você vai mostrar como é que é um culto da igreja apostólica. Glória a Deus. Culto de oração. Você vai dirigir um culto de oração aqui. Culto da EBF. Você vai dirigir um culto da EBF aqui. Culto ao ar livre. Você vai dirigir. Eu quero ver você no culto ao ar livre pregando meia hora, 40 minutos, 1 hora para cansar o povo, tudo embora não ouvir. Não é verdade? Então, você vai ensinar para a gente como é que funciona um culto ao ar livre. Culto de ação de graça. Santa Ceia. Você vai simular a Santa Ceia aqui. Amém? Você vai simular aqui um batismo nas águas. Glória a Deus. A ordenação de um obreiro. A celebração de um casamento. Vamos fazer uns testes aqui. Não é para faltar aula semana que vem, não. A gente fala isso, tem uns abençoadinhos que na próxima aula some. Acontecem umas dores de barriga, vai dar umas dorzinhas de cabeça. Corta isso, tá certo? Corta isso. Fica tranquilo. O objetivo não é absolutamente criar problema para você. E nós vamos começar a treinar algumas pessoas. Então, eu vou convidar a tia Maria, nós falamos sobre culto público. Cita aí pra gente. Culto público, como é que é? Nós vamos sintetizar o que nós aprendemos através de cada um. E não tem que ter vergonha. Por exemplo, nosso culto começa a tal hora, tem isso, tem aquilo, tem aquilo, tem aquilo, tem isso, tem aquilo, tá? Você vai fazer uma simulação, tá certo? Você vai aprender porque você tem que sair daqui fazendo um casamento. Amém? Apresentando uma criança. Não é verdade? Você pode, apóstolo, vem aqui no meu núcleo aqui que surgiu uma situação aqui, o irmão quer que eu faça aqui uma cerimônia aqui de ação de graça. Aqui. Como é que é ação de graça? O que é ação de graça mesmo? Pode. Amém? Culto fúnebre. Todo mundo aqui já teve experiência com culto fúnebre, tá? Você chega aqui, quem não teve, vai ter. Você chega lá, só tem você. Amém? É ou não é? E aí? Como é que você faz? Aí vai dizer, ô irmão, graças a Deus que fulano que estava aqui. Aí o outro chega e fala assim, o nosso irmão foi pro céu. O camarada não tem vida nenhuma para ir pro céu. Ou o outro, irmão, nós não podemos julgar que alguns vão pro céu, outros vão pro inferno. Você tem que ter habilidade. Não é verdade? Por exemplo, você vai dirigir um culto fúnebre, o sujeito é crente? Então, glória a Deus, fica mais fácil. Ô irmão, o sujeito não é crente, esquece o morto. Amém? Se liga nas pessoas. E se liga nas pessoas. Prega uma mensagem para o povo. E esquece o morto. Se tiver que falar do morto, peça alguém da família, alguma coisa, você não está deixando que alguém fala. Você esquece o morto. Se você ficar pensando no morto, começar com uma historinha, pois é, irmão. Você vai falar besteira. Você ou vai dizer que ele foi para o céu ou vai dizer que ele foi para o inferno. Todos os dois vai dar problema. Tá certo? Então você tem que dizer o quê? Você tem que esquecer o morto e se preocupar com quem está ali. Então você tem que aprender essas técnicas e você vai ser uma vez. Você vai sair do culto fúnebre e as pessoas vão dizer, puxa, que palavra, fulano, que palavra, pastor, que coisa boa, que sabedoria. É assim que você tem que sair do culto fúnebre, que é a oportunidade de pregar o evangelho. Amém? E não dar gasto.
Quantas gafas a gente tem assistido por aí afora? Quantas bobagens que a pessoa fala? É verdade, José? Quantas bobagens? Eu fui mesmo do suicídio lá, a mulher falou isso. Tá sentada com o pai, do lado de Deus, agora pelas mãos de Deus, ele suicidou, na cabeça, entendeu? Falar besteira, falar bobagem. E as pessoas podem até entender como uma provocação. Pensa que está falando bem para a família, às vezes até a família entende como uma provocação. Então o negócio, a pessoa não foi, você acha que a pessoa não foi para o céu? É para agradar o povo. Se não saiu de lá, isso não dá. Velório de esposa de pastor, e o pastor falou diante da igreja toda: minha esposa está com o Senhor. A igreja toda. Então, a gente tem que ter muito cuidado, muito cuidado. Cerimônias que nós fazemos na igreja tem que ser acompanhada de sabedoria. E você está aqui, não é à toa, não. Você está aqui porque você vai ser um obreiro excelente. Aleluia. Você vai chegar no lugar sabendo o que você tem que fazer. E Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar. Glória. Fala, puxa. Não, você contar a experiência que isso acontece. O velório de uma pessoa que eu fui, um pastor antigo, antigaço, né, já senhor, ele chegou para mim e falou assim: olha, eu estou numa situação complicada, porque eu conheço a vida desse morto aí, e ele não morreu bem, não. Só que se eu disser que ele morreu e foi para o céu, eu estou mentindo. Se eu disser que ele foi para o inferno, esse povo me lixa. Então o negócio é o seguinte: você dá a palavra. O outro era conhecidíssimo na cidade. Então, é complicado. Agora, como é que um pastor antigo faz um negócio desse? Entendeu? Você não foi bem informado. Entendeu? Você sabe fazer velório de igreja. Melhor de ímpio, a melhor coisa que tem que fazer é velório de ímpio. Você tem a oportunidade de ganhar gente para Jesus. Muita gente. Agora tem que ter sabedoria. Peixe morre por onde? Pela boca. Fala uma besteira, acabou, perdeu a condição de falar ali aquele dia. E é por isso que você vai ser treinado, tá bom? Vamos lá, Marcos, vamos fechar. Quadrangular, Jano Monteiro. Morreu um membro da igreja mais antigo, né? Aí a filha dele era católica e foi lá em casa. Eu era missionário lá. Aí, missionário, eu vim aqui te pedir uma coisa. Pô, não, fica à vontade. Eu, como filha do falecido, né? Eu sou católica, né? Eu estive conversando com o meu padre e ele vinha aqui pedir se você poderia deixar o padre fazer a cerimônia lá na igreja. Era às 3 horas da tarde. Igreja Quadrangular, Jano Monteiro. Aí na hora assim me deu aquele branco. Falei, meu Deus, o que eu vou falar nesse momento? Porque é pai dela, né? É pai dela. Mas o Espírito Santo é tremendo. Na hora. Aí o Espírito Santo falou assim: fala para ela o seguinte, que ele era membro da igreja. E se o padre quiser vir, ele vai fazer uma participação. Se ele fosse católico, né, o padre poderia fazer lá na católica. Isso aí, o corpo estava lá. Aí foi exatamente o que eu falei isso para ela. Eu falei: ô, minha filha, você tem as bem-vindo. Falou: olha, o seu pai, ele era membro da igreja, por isso quem vai fazer sou eu. Se o padre quiser vir, bem, vou fazer uma participação e tal, porque se eu deixasse o padre vir, ia vir um monte de católico com vela. Com certeza. Né? Com ia certeza. ser uma... E se você fala: não, o padre não entra aqui. Exatamente. E aí, 3 horas da tarde, aquele caixão lá, cheio de católico, ó, não vim aqui falar pro morto. Já tinha a mensagem de liturgia, né? E aí foi só alegria. Olha, lá em Castelo, recentemente. Não foi nada. Não foi nada. Eu queria para dirigir, para chegar na igreja e falar o que ele queria. A bispa, por exemplo, acho que foi no seu pai, né? O pastor, cheio de católico, a igreja é um homem conhecidíssimo na cidade. Eu vi isso lá em Cachoeira, nem conhecia ainda. Cheio de católico na igreja. Gente, eu era novinha, tá? Tinha 13 para 14 anos. 13 anos, cheio de católico. E o pastor morando do lado da igreja, dormindo. E chegando a hora, o pastor, em vez de tomar posição, botar um perto do dia, se arrumar, a igreja cheia, não é verdade? E já está bem antes, não é isso? Chegar 2 horas, 1h30 antes, se posicionar, amém? Né? Não, pastor.
pastor lá em casa, esperando dar meia hora antes para poder ir lá cantar um hininho e acabou. O pastor vive da hora. E aí os católicos ficaram olhando por ali e tal, cadê o pastor, não vai ter nada, porque velório é assim, não vai ter nada, alguém toma iniciativa. A família toda, alguém toma iniciativa, toma ou não toma? Toma iniciativa, se ninguém tomou, alguém toma. E aí os católicos começaram, Pai nosso que está no céu, santificado seja teu nome, né? Quando terminou essa, começa a outra. Maria, cheia de graça, é convosco. Dentro da igreja, varão. Dentro da igreja ultra tradicional. E aí, ele sai de lá. Aí ele sai, igual um leão. Então tinha que ter deixado. Foi incompetente para deixar começar, tinha que ter deixado terminar. Amém? Então o pastor tem que ter sabedoria. Glória a Deus. Então, por que você está sabendo? Por que tem que fazer a escola de profeta, irmão? Ele não pode apanhar e jogar. Lá não, tem que saber as coisas. O pastor tem que chegar junto. Morreu a família, liga. Morreu alguém da família, liga. E aí, tudo bem? Como é que tá? Deu tudo certo? Tá precisando de alguma coisa? Você pode ir lá no velório à noite, beleza? Não pode, mas deu toda a assistência. Mandou alguém. Chegou 2 horas antes, 1h30 antes, está prontidão. Ovelha da sua igreja. Está firme. Esperando todo mundo chegar, cumprimentando um, cumprimentando o outro, firme. Amém? E aí, reúne a família, chama todo mundo. Gente, agora nós vamos cultuar a Deus. Posicionamento, sem conversinha, sem historinha. Amém? Poucas palavras contam. Nós temos que ter essa sabedoria, temos que ter esse entendimento. Essa lição vai fechar, eu quero a página 4, só ler um parágrafo para vocês, mas não vou deixar para trás, senão a gente vai perder. Segundo, a direção pertence ao Espírito Santo, a direção de qualquer culto. É importante considerar, entretanto, que ele usa o ser humano como canal. Por isso, não pode negligenciar os cuidados que o homem deve ter com a direção de um culto a Deus. Então, é Deus que determina as coisas, mas você tem que ter cuidado com horários, com tudo isso. Não pode virar uma rotina de desorganização na igreja, certo? Você tem que ter esse entendimento. Desta forma, cabe ao responsável pela direção assegurar a ordem preconizada em 1 Coríntios 14, 26, 33, a direção não deve ser passada para visitante. Né? Você está dirigindo o culto, né? Aí chegou, então, tá lá no núcleo, onde for, aí chega um pastor alinhado, uma bênção, você que foi escalado, você que é o responsável para representar a igreja. Ai, que honra! Ai, eu quero passar toda... Não, senhor! Nada disso. Ele é inteligente, sábio, é um pastor mesmo, ele vai ficar no lugar dele e vai te ajudar.